Bem-vindo ao vídeo sobre o Hyperledger Firefly. Como eu sempre digo, o Hyperledger é muito mais que o Fabric e o Bezo. O Hyperledger Firefly é um projeto que estava incubado já há algum tempo e em 4 de outubro desse ano passou ao estado de graduado. É um projeto bastante diferente dos outros, extremamente interessante, como vocês vão ver daqui para frente. O Firefly é um stack completo open source Supernode para corporações construírem e escalarem aplicações Web3 seguras. A maneira mais fácil de entender um Supernode Firefly é pensar nele como uma caixa de ferramenta. A ideia é conectar suas aplicações existentes e ou sistemas de back-office nessa caixa de ferramentas. Dentro dela, há 2 diferentes conjuntos de ferramentas. Um conjunto te ajuda a conectar ao mundo Web3 já existente, e o outro conjunto te permite construir aplicações descentralizadas novas rapidamente com segurança e escalabilidade. O Hyperledger Firefly é o gateway de uma organização para a Web3, incluindo todos os ecossistemas blockchain que ela participa. Múltiplos blockchains, múltiplos token economics e múltiplas redes de negócios. O Firefly não é mais uma implementação de blockchain. Ao invés disso, ele é uma camada de orquestração de API e dados conectável, integrando todos os tipos diferentes de tecnologias descentralizadas que existem na Web3, como blockchains públicos, soluções de escalabilidade Layer 2, sidechains e chains de aplicativos, blockchains permissionados e Distributed Ledger Technologies, os DLTs, soluções de armazenamento descentralizadas, ecossistemas de tokens e padrões, smart contracts, soluções DeFi e DAOs, comunicação privada encriptada off-chain, soluções avançadas de criptografia e frameworks de identidade. O Firefly é um conjunto de ferramentas para construir e conectar novas aplicações descentralizadas full stack, que são os DApps, assim como integrar seus sistemas principais existentes ao mundo Web3. Ele tem um engine de runtime e ele fornece uma camada de dados que sincroniza o estado do blockchain e outras tecnologias Web3. Ele expõe uma API e um Event Bus para sua lógica de negócios, e é confiável, amigável para o desenvolvedor e pronto para uso corporativo. Ele é chamado de Supernode porque fica entre a aplicação e o nó de infraestrutura, fornecendo funções adicionais. O conceito de um supernode evoluiu da última década de projetos de blockchain corporativos, conforme os desenvolvedores perceberam que eles precisavam muito mais que um nó de blockchain para que seus projetos tivessem sucesso. Sem uma tecnologia como o Firefly, a camada de aplicação fica extremamente complexa e frágil. Dezenas de milhares de linhas de código complexo de baixo nível middleware são necessários para integrar a infraestrutura Web3 na sua aplicação. Esse código não fornece nenhum valor exclusivo para a solução de seu negócio, mas pode consumir uma grande quantidade de dinheiro em custos de engenharia e desenvolvimento se for construído sob encomenda dentro da sua solução. Existem 2 modos de uso do Firefly, Web3 Gateway e Multipart. Um único runtime pode operar em ambos os modos, usando diferentes namespaces. Os recursos do modo Web3 Gateway permitem o seu Supernode Firefly se conectar em qualquer ecossistema blockchain público ou privado. Quando um chain é conectado, o Supernode pode invocar smart contracts customizados, interagir com tokens e monitorar transações. Um único Supernode é capaz de ter múltiplos namespaces, ou seja, ambientes isolados onde cada namespace é uma conexão para uma chain diferente. Ele ainda dispara eventos confiavelmente nas suas aplicações e sistemas de back-office, gerencia dados descentralizados como NFTs e mantém um livro de endereços privado. O modo Multipart possui todos os recursos do modo Gateway com os benefícios adicionais dos fluxos de processos multipartes. Usado para a construção de sistemas que envolve diferentes participantes com runtime implantado por cada participante corporativo. Permite o uso de APIs conectáveis do Firefly para atingir valor de negócio fim a fim em um contexto corporativo. Nesse modo, você pode fazer tudo o que faria no modo Web3 Gateway e mais, compartilhar e garantir formatos de dados comuns, trocar dados de maneira privada via databus encriptado, dados JSON estruturados, grandes documentos, coordenar troca de dados on-chain e off-chain, dados privados, dados de broadcast, mascarar atividades on-chain usando hashes,
usar um livro de endereço compartilhado para gerenciar assinatura de identidades e relacionamentos, e muito mais. Esses são os principais componentes da arquitetura do Firefly. No seu core, ele tem o Orchestration Engine, o Event Bus, os dados e o State. Os outros blocos são Security, Apps, Flows, Digital Asset e Tools. E ele faz interface com uma camada de Shared Storage, Private Data Bus e o blockchain em si. A partir de agora eu vou mostrar como o Firefly funciona, apenas rodando ele out of the box, do jeito que ele vem, mostrando a interface, que é bastante rica, tanto a parte do dashboard quanto a parte do sandbox. Para isso você precisa instalar o Firefly CLI. Então você precisa ter instalado no seu computador o Docker Compose e o OpenSSL. Você pode usar Linux, macOS ou Windows. Mas se você usar o Windows, eles recomendam fortemente que você use esse subsistema do Windows para o Linux, que é o WSL L2. Aqui embaixo a gente tem o endereço onde você pode baixar esse CLI. Após eu instalar o CLI do Firefly, eu rodei esse comando aqui para verificar a versão. E aqui eu criei uma rede Fabric. Eu podia ter criado uma rede Bez, podia ter criado uma rede Ethereum, mas eu criei uma rede Fabric com 3 membros. Vamos ver agora como que ela funciona. Esse é o dashboard da nossa rede. Nós temos aqui o primeiro nó na porta 5001, o segundo nó na porta 5002 e o terceiro nó aqui na porta 5000. O endereço de cada um deles está aqui, Node 41E58, Node 8EA1D9 e Node F9E89. Vocês podem ver que foram 10 transações na rede, 10 eventos. E esse nó ele já está avisando que precisa de um refresh, porque ele está desatualizado só com 9. Então a gente dá o refresh, ele atualiza. Número de mensagens mandadas via broadcast ou via mensagem privada. Tokens transferidos, mintados, burned, operações, atividades da rede. E aqui ele mostra um esquema gráfico da nossa rede. Então essa é uma rede Fabric que eu criei e os outros elementos que compõem a rede. O Firefly Core no meio com o WebSockets, System, o IPFS que ele utiliza, o banco de dados e outros elementos. Aqui o mapa da rede, o nó final 58 que a gente tinha visto, o final D9 e o final 90 que é esse aqui. As últimas transações submetidas e os eventos de rede, mensagem confirmada, contrato, data type e tudo mais que foi feito aqui na rede. No menu Activity, a gente tem essa timeline, o detalhe dos eventos, aqui só as transações, operações feitas, um dashboard do blockchain como um todo, mostrando que a gente não tem APIs registradas, não tem listeners de contratos, eventos, APIs que não temos, temos uma aqui que é default, dashboard para off-chain, messages, dados enviados, batches, data types, criei um tipo de dado aqui com o meu nome. E agora vamos dar uma olhada no Sandbox. Sandbox ele vem pronto para ser utilizado e é muito útil. Entrando em Messages, a gente pode mandar uma mensagem. Então vamos mandar uma mensagem teste novo de mensagem. E vocês podem ver que conforme eu digito, ele vai alterando aqui nesse campo. Eu vou rodar essa mensagem. Ela recebeu um 202 accepted e você já vê aqui o evento com mensagem confirmada. Se a gente entrar então lá no nosso nó, agora a gente pode perceber que a transação foi para 11. E nos outros nós aqui a gente precisa atualizar para ir para 11 para ele refletir essas mudanças. E a mensagem broadcast aumentou para 2, que antes era 1. A gente pode mandar uma mensagem privada também. Então vou mandar aqui, esta é uma mensagem privada. E eu escolho que nós são os recipientes dessa mensagem. Então eu tenho meus outros 2 nós. Então eu vou mandar para o D9, final D9. Aqui ele atualizou, esta é uma mensagem privada. A gente pode ver que aqui tem o DID e vamos rodar. Aceitou, então vamos verificar como é que estão nossos nós. Refresh,
Aqui continua como uma privada. E aqui a gente tem duas privadas. Eu já tinha feito um envio de mensagem privada para esse nó, agora fiz o segundo. Então ele sabe que recebeu essa mensagem privada. Os outros nós continuam com uma. E aqui podemos criar um data type. Como vocês tinham visto, eu tinha criado já um data type chamado Marcelo com uma versão 1. Dando refresh aqui no nosso nó, a gente tem 14 transações, 3 broadcasts, o número de mensagens, aqui todos os eventos atualizados. A gente pode entrar em cada transação para ter os detalhes. Bom, essa foi uma rápida demonstração do que dá para fazer com o Firefly apenas instalando o sandbox dele. É muito poderoso, você pode fazer as transações de mensagens, você pode criar seus contratos, você pode fazer seus tokens, fazer o burn, mintar seus tokens, colocando os seus nós no ar, observando tudo o que está acontecendo com eles, tem uma infinidade de recursos. Realmente é um trabalho incrível e vamos ver se daqui para frente consigo colocar mais vídeos aí para vocês conhecerem mais.